Tudo bem? Essa é a nossa aula complementar à aula de ligações químicas e interações intermoleculares, que é a aula de polaridade e geometria molecular. Eu me chamo William Prado e sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Salinas. Então essa aula é importantíssima, pois ela nos auxilia a compreender o que é uma molécula polar ou uma molécula apolar. E isso é fundamental para a compreensão das interações intermoleculares. Então é difícil trabalhar uma aula sem a outra. Então eu dividi para ficar a aula mais curta, ficar mais fácil de compreender, porém são assuntos que andam juntos. Não dá para estudar só um assunto ou só outro. Depende dos dois simultaneamente. Beleza? Bom, jogar aqui para cima, reduzir minha foto, minha imagem. Aqui. Numa ligação covalente, estou aqui falando de ligações que envolvem compartilhamento de elétrons. Nós podemos ter uma ligação covalente polar ou uma ligação covalente apolar. William, o que vai diferenciar e o que é polar e apolar? Gente, polar é uma molécula, uma ligação que tem polos, polo positivo, polo negativo, por isso polar. Apolar é uma ligação que ela tem igualdade de distribuição de carga elétrica, ou seja, ela não tem polos. Então ela é apolar porque ela não apresenta polos na sua composição, na sua ligação química. William, então o que faz gerar ter polos ou não na molécula? Aí vai entrar o conceito de eletronegatividade, que é a tendência de um átomo puxar para si os elétrons de uma ligação química. Então, quando eu tenho dois átomos que têm a mesma eletronegatividade, a força é a mesma. Então é tipo você, com você mesmo, puxando uma corda. Quem puxa mais forte? Se você é igual a você, a força é a mesma. Então, se eu tenho a mesma eletronegatividade, eu tenho uma ligação apolar, porque não modifica, não deslocaliza a carga elétrica na molécula. Porém, quando eu tenho dois átomos que apresentam diferentes eletronegatividades, aí sim eu vou ter um, vamos dizer assim, mais forte e um mais fraco. É um mais eletronegativo e um menos eletronegativo. E desse modo, nós vamos ter nesse contexto uma ligação química covalente polar. Beleza? Então vamos entender aqui. Primeiro, William, qual é a ordem? Como é que eu vou saber qual é mais ou qual é menos eletronegativo? Aí tem uma ordenzinha decrescente que começa no flúor e acaba no hidrogênio. E que como macete para decorar isso aqui, a gente vai dizer assim, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Queridos, as iniciais compreendem os elementos químicos, que tem os mais relevantes, os mais cobrados em prova, que vai do flúor até o hidrogênio. E aqui tem algumas particularidades, por exemplo, o nitrogênio e o cloro têm a mesma eletronegatividade, iodo, enxofre também, e carbono, e o fósforo, iodo, enxofre e carbono, e fósforo e hidrogênio. Então tem alguns casos que, mesmo sendo elementos diferentes, tem a mesma eletronegatividade. Então a gente vai passar por vários casos para entender melhor essa polaridade. Por último, a geometria molecular. Bom, se eu tenho dois átomos iguais, no caso aqui o hidrogênio, olha só, a distância entre os elétrons compartilhados na ligação covalente e o átomo é a mesma, uma vez que a força ou a eletronegatividade é a mesma. Então eu tenho uma ligação química apolar. Dizemos que o seu μ é igual a zero. Esse μ é o mesmo que momento dipolar. Já quando eu junto o hidrogênio com o cloro e eu penso, fui ontem no clube, olha o cloro lá em cima, fortemente eletronegativo. O hidrogênio é o último na relação, ele é muito fraquinho. Então o cloro puxa para si o elétron, mas o hidrogênio não perde, ele só fica mais distante do elétron. Então o cloro acaba recebendo o elétron para si, para próximo de si, e criando uma região em torno de si mais negativa. Então se o cloro fica mais negativo porque chegou o elétron, o H fica mais positivo porque se afastou o elétron dele. Então eu crio aqui uma ligação polar, porque eu tenho uma parte mais positiva, que é rica em elétrons, e uma parte positiva, que é uma parte pobre em elétrons. Nesse caso dizemos que eu tenho um momento dipolar diferente de zero. Bom, numa ligação covalente,
Olha só, se eu analiso isso aqui usando a modelagem molecular, que seria computação matemática, né, cálculos matemáticos, eu tenho que o cloro está bem mais avermelhado, ou seja, sugerindo que é uma região muito mais rica em elétrons, é a parte negativa, enquanto o hidrogênio ele está mais pobre em elétrons, por isso que ele fica positivo. Dizemos que eu tenho uma região com uma densidade de carga negativa, esse símbolo aqui significa densidade de carga negativa no cloro e positiva no hidrogênio. Isso é uma ligação polar, isso é um dipolo. Tem dois polos positivo e um negativo. Bom, então quando eu tenho... Qual é a regra geral? Elementos iguais têm a mesma eletronegatividade. Nesse caso, a ligação é sempre apolar. Então eu tenho H com H, O com O. Porém, quando eu tenho elementos diferentes, a tendência é que haja eletronegatividades também diferentes. Nesse caso, eu gero ligações polares. É o caso do HBr, do S com O. A exceção aqui entra onde? Fósforo e hidrogênio, nitrogênio e cloro. Por quê? Porque são elementos diferentes que apresentam a mesma eletronegatividade. Ou seja, então a força de ambos para puxar o elétron é a mesma. Então não há uma tendência de puxar mais forte para si, porque ambos têm a mesma força, têm a mesma tendência de puxar o elétron. Então acaba que são elementos diferentes, mas que têm a mesma eletronegatividade. Então no caso, por exemplo, do fósforo com o hidrogênio, que é o P e o H, eles são ligação química apolar, mesmo sendo elementos químicos diferentes. Bom, o que nós vimos até então foi a polaridade das ligações químicas. Mas o que mais nos interessa não é necessariamente a polaridade da ligação, mas do todo. A molécula é polar ou apolar? Então, para compreender se a molécula é polar ou apolar, a gente precisa trabalhar um outro conceito, que é o conceito de geometria molecular. Que a geometria ela vai me dar uma projeção da molécula no espaço e vai me dizer se a molécula consegue distribuir a sua carga uniformemente ou não. Então, toda vez que houver geometria plenamente simétrica, com elementos com a mesma eletronegatividade, eu tenho uma molécula apolar. Por quê? Porque distribui perfeitamente a carga e não cria regiões com mais ou menos elétrons. Ela fica bem distribuída. Porém, quando eu tenho geometrias que sobram elétrons ou geometrias com elementos diferentes, acaba criando uma região que tenha mais ou menos elétrons. Aí eu acabo tendo dipolo, porque eu tenho átomos diferentes, criando uma região mais rica em elétrons e outra mais pobre em elétrons. Consequentemente, reflete em quê? Na polaridade da molécula. Vamos aqui, ó. Primeiro vamos definir o que é uma nuvem eletrônica. Reduzo a minha imagem de novo. Nuvem eletrônica é uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Tudo isso é apenas uma nuvem de elétrons, ou também um par de elétrons não ligante. Quando sobra um par de elétrons, ele é contado também como uma nuvem de elétrons, uma vez que ele existe. Por mais que não formou uma ligação química, ele está lá, ele ocupa espaço também. Então ele reflete na geometria do composto. Tranquilo? Bom, molécula mais simples que existe seria a molécula digonal ou linear. São apenas dois átomos, um numa ponta, um na outra. William, no caso da molécula linear, quando que ela vai ser polar ou apolar? Aqui é muito simples. Se os átomos forem iguais, apolar. Se forem diferentes, polar. Aqui eu não vou ficar lembrando das exceções, mas cabe ressaltar que tem aqueles casos que elementos diferentes com a mesma eletronegatividade. Lembra que tem esses casos também. Eu vou focar apenas no caso geral, como se o elemento diferente fossem os polares e elementos iguais fossem os apolares. Beleza? Vamos adiante. Então aqui, ó, H com H, F com F são apolares. Porém, o HCl seria uma molécula polar. O CO, uma molécula polar, porque são elementos que têm diferentes eletronegatividades. Bom, quando eu tenho agora três elementos, eu posso ter duas situações. A primeira delas, eu vou usar um auxílio de bexigas para poder facilitar a compreensão, que é esse caso aqui, ó. Primeiro caso, eu tenho... Deixa eu ampliar aqui a minha imagem, fica mais fácil vocês visualizarem as bexigas. Ó, CO2, primeira molécula. Acompanha comigo. Eu tenho
carbono no meio e O nas duas pontas. Perceba uma coisa, a molécula ela é perfeitamente simétrica com átomos iguais. Então, os vetores dessa molécula, eles se anulam porque eles têm a mesma direção em sentidos opostos. O O puxa para cá, o outro O puxa para lá, os vetores se anulam e criam a molécula o quê, gente? Apolar, porque ela tem o quê? Simetria. Agora, se eu troco um oxigênio e coloco um outro átomo, eu passo a ter isso aqui, ó, a geometria linear. Porém, agora eu tenho átomos diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, nitrogênio no meio e o O na ponta, que é aqui a segunda molécula de baixo. Nesse caso, os vetores não se anulam porque os elementos são o quê, gente? Diferentes. Então eu tenho uma molécula linear, porém ela é polar, uma vez que os vetores da carga elétrica não se anulam devido à sua geometria. Então, olha a diferença. Linear apolar, linear polar. Qual é a diferença? Composição. Quais são os átomos que formam aquele composto? Átomos iguais, átomos diferentes. Apolar e aqui polar. Tranquilo? Próximo. Quando nós temos agora os mesmos três átomos, porém, usei uma bolinha verde para representar o par de elétrons. Dê uma olhadinha. Eu tenho hidrogênio, no meio oxigênio. Aqui em verde eu coloquei apenas uma bolinha para representar os pares de elétrons. Mas nota uma coisa, poderiam ser duas bolinhas para ser os dois pares de elétrons. Nota que a geometria vai ser modificada devido à presença do par de elétrons. Antes eu tinha CO2, era assim, ó, linear. Porque no carbono não sobra par de elétrons. Agora eu tenho um par de elétrons que empurra para baixo a ligação química. Dê uma olhadinha. Então eu tenho uma ligação agora que tem um ângulo aqui embaixo. Aqui, ó, existe um ângulo entre os hidrogênios e o carbono e o oxigênio que dá um nome à geometria, que é a geometria angular. E por que ela ficou angular? Presença do par de elétrons, que tem repulsão com a ligação química, e ao invés de ficar linear, como a gente esperava, ela fica angular. Então isso é efeito de repulsão do par de elétrons não ligante. Toda molécula angular, ela é sempre polar. Vai anotando tudo isso aí. Angulares são polares. Próximo caso, nós temos agora 4 átomos. 4 átomos. Primeiro caso mais simples, este aqui, ó. Eu tenho um átomo no meio, uma em cada ponta. Que geometria é essa? Triangular ou trigonal plana. Nessa geometria, se eu tenho os 3 átomos com a mesma eletronegatividade, eu tenho uma molécula apolar. Porque a geometria fica regular, é um triângulo perfeito, então se anulam os vetores da carga elétrica. Mas se eu substituo uma ligação dessa por outro átomo, olha o que eu tenho agora. Eu não tenho mais um triângulo regular, um triângulo perfeito. Não é mais um triângulo equilátero, porque eu passo a ter agora um elemento diferente que vai causar uma distorção na minha geometria. Esta distorção faz com que eu tenha uma região com mais elétrons e outra com menos elétrons. Consequentemente, mesmo sendo uma geometria triangular como a anterior, aqui eu tenho uma molécula polar. Polar por quê? Porque a diferença de um átomo na composição gera uma geometria distorcida que faz com que haja uma região com maior densidade de carga elétrica no composto. Ou seja, eu tenho dipolos na molécula. Um polo positivo e um polo negativo. Tranquilo? Próxima. Nesse caso agora, eu também tenho 4 átomos, mas uma diferença. Nessa geometria de agora, nós vamos ter 4 átomos e vai sobrar um par de elétrons no átomo central, que não sobrou na molécula que eu mostrei anteriormente. É esse caso aqui, ó. Lembra que a bolinha verde é sempre par de elétrons. O caso mais famoso desse aqui, gente, é a amônia. É o NH3. Ó, o NH3 tem 1, 2, 3 hidrogênios. No meio, nitrogênio e um par de elétrons em verde. Nota uma coisa. Se eu colocar assim,
vira um triângulo, como a molécula anterior, trigonal planar. Porém, esse par de elétrons existe e ele causa repulsão. O que ele faz? Ele empurra para baixo as 3 ligações. Vou afastar para visualizar. Ó. Ele afasta para baixo as 3 ligações, cria aqui embaixo a base de uma pirâmide devido à repulsão de quem? Do par de elétrons. Ou seja, eu tenho uma geometria piramidal de base aqui, ó, triangular. Então eu tenho uma pirâmide devido à repulsão do par de elétrons não ligante. Nesse caso, assim como a geometria angular, toda geometria trigonal são moléculas polares. Então não existe piramidais que sejam apolares. Tranquilo? Agora nossa última geometria vai ser quando há 5 átomos envolvidos. Eu tenho um átomo no meio e 4 ao redor. Ó, situação. Comum nós pensarmos no seguinte: ah, William, eu tenho 4 átomos, então vai virar um quadrado. Fica assim, ó. Ficaria quadrado planar. Essa geometria existe, mas ela é raríssima, porque o mais comum, no caso do carbono, não sobra elétrons no meio. Então, se eu solto as bexigas, olha o que vira. Naturalmente, ela procura uma configuração mais estável. Qual é a mais estável? Veja comigo. Se eu coloco uma geometria quadrada, entre as ligações, eu vou ter sempre um ângulo de 90 graus. 90 em cima, 90 aqui, 90 embaixo e 90 aqui. Se eu permito essa bexiga ficar do modo como ela se achar mais confortável, vamos dizer assim, ó, o balançar da bexiga afasta a ligação química que sai de 90 graus e passa para 109 graus. Ou seja, eu afasto as ligações, eu afasto a repulsão. Se eu distancio as ligações químicas e eu reduzo a repulsão, eu abaixo a energia do sistema. Abaixar a energia significa aumentar o que, gente? Estabilidade. Então nunca existe moléculas com carbono que seja tudo aqui, ó, quadrado planar. Quase todas são o quê? Na verdade, todo composto com 5 elementos que não tem elétrons no meio sobrando. Nota que não tem a bexiga verde, não há bexiga verde aqui. Então todas são o quê? Tetraédricas. E nesse caso aqui, eu tenho uma tetraédrica apolar. Por que apolar? Porque eu tenho 4 ligantes, todos iguais, ou seja, tem a mesma eletronegatividade. Então a molécula se anula vetorialmente, impedindo que haja o que, gente? Impedindo que haja concentração de carga elétrica em alguma parte da molécula. Ela está bem distribuída. Agora, se eu troco um elemento, um átomo desses aqui, pronto. Eu tenho a mesma molécula com a mesma geometria, na real, eu tenho outra molécula com a mesma geometria, substituir aqui um elemento por algo diferente, mas eu tenho a mesma geometria, tetraédrica. A diferença está onde? Esse átomo diferente, ele vai criar uma deformação no tetraedro e vai criar um composto que apresenta alguma região com mais ou menos cargas. Opa, se eu tenho uma região com mais ou menos cargas, eu tenho uma molécula polar. Por que polar? Porque eu tenho uma região com polo positivo e outra com polo negativo. Consequentemente, eu tenho que essa versão aqui desse composto tetraédrico é um composto que, gente, polar devido à deslocalização de carga elétrica. Compreendido? Ficou fácil compreender as geometrias, a relação com a polaridade, se é polar ou se é apolar, por meio de bexigas, se preferível. Faça isso em casa também, enche as bexigas e você visualiza que as bexigas sempre buscam uma conformação mais estável, é igual a molécula. É a conformação mais à vontade para as bexigas. A molécula é a mesma coisa. Ela procura a conformação de menor energia sempre, porque a de menor energia apresenta maior estabilidade. Então, sempre busque nas bexigas, sempre busque uma estratégia aí para você entender melhor o conteúdo, o que facilite para você. E com isso a gente finaliza essa aula de polaridade e de geometria molecular, lembrando que esta aula é fundamental para conciliar com a aula de ligações químicas e de interação intermolecular, para fazer bem aí a junção das duas aulas e ficar bem consolidado a compreensão desse conteúdo completo.
Beleza, queridos? Aguardo vocês na próxima aula, na revisão na sexta-feira também. Até lá. Grande abraço, bons estudos e até breve.